Rapaz, não é que esse vídeo de Sonic 2 tá indo até que bem, mas e agora? Do que eu faço? Talvez eu podia fazer um vídeo falando sobre jogos que marcaram a minha vida. Talvez ia ser interessante, mas do que eu ia falar? What the fuck? Então, RPGs de turno pra mim antes eram algo totalmente impossível. Como assim um jogo quer que eu espere pra fazer minhas ações? Que ridículo! São jogos que tomam muitas horas do seu tempo, com grind excessivo, histórias que às vezes ficam muito complexas, loop de gameplay que não me era agradável aos olhos e por aí vai. ênfase não era, porque isso mudou bastante. Em 2022 eu joguei e zerei Pokémon Ruby, olha aí o registro, tá vendo? Esse aí meio que foi o primeiro RPG grande de verdade que eu concluí, e faz sentido ser um Pokémon porque, vamos concordar, Pokémon é RPG pra bebês, e digo isso com carinho, pois eu também era um bebê. E é exatamente por isso que eu acho que é uma coisa boa pra quem é iniciante nesse gênero. Quanto ao Pokémon Ruby, eu fui meio burro, porque, veja bem, eles lançaram Pokémon Ruby e Sapphire juntos, beleza, tu escolhe qual das duas tu quer comprar. Mas aí depois eles lançaram o Emerald, que é meio que a versão definitiva, que pega coisas dessas duas versões e ainda adiciona mais coisa ainda. Eu só fui descobrir isso quando já tinha investido tempo até demais no Ruby pra ter coragem de recomeçar tudo de novo, então, eu praticamente paguei pelo beta sem saber. Só que ainda assim a experiência foi muito legal. Pokémon é bom porque é justamente um jogo que você fica muito apegado aos bichinhos que tu captura, especialmente se eles forem fortes. Eu lembro que eu tinha um Swampert que era brabo pra caramba, um Hariyama que eu adoro o design dele, um Agron que era engraçado porque olha o naipe do bicho todo monstrão e o nome dele era Arinho. Além desses eu também tinha capturado o Groudon, que é o lendário B10 do jogo, e eu até tinha um maldito de um Salamence, então no papel o time tava tão bolado que parecia que a gente ia levar o Hexa pra casa à força. Mas na prática eu levei um couro tão miserável de Elite 4 que eu fiquei meses sem jogar e voltei só lá pro final do ano. Esse jogo é demais, a trilha sonora dele me traz uma sensação de paz enorme. Little Hook Town e Sootopolis City são as duas músicas que eu mais ouvi no YouTube depois que eu zerei. E o sentimento de procurar pra onde ir, ficar pesquisando pra descobrir que tu tem que ir num barco abandonado e depois ainda arrumar um Pokémon pra viajar no fundo do mar pra achar uma caverna onde o Groudon tá. Esse jogo despertou muito daquela alegria e curiosidade infantil em mim que eu achava que nunca mais iria vir à tona de novo. E por isso eu digo que ao menos por enquanto essa é a minha geração favorita de Pokémon. E algum dia eu pretendo jogar os remakes que tiveram pra ver se eles são tão bons. No próximo ano eu já queria ficar mais hardcore gaming, porque eu fui atrás de... É isso mesmo. Em fevereiro meu irmão comprou Persona 5 Royal no Switch e eu zerei ele 2 vezes. Só não zerei 3 porque misericórdia. Acho que nem preciso mencionar isso, mas eu curti pra caramba o jogo. Os gráficos têm tanto estilo, a gameplay é tão fluida e dá pra você namorar uma América gata. Precisa de mais alguma coisa? Pra mim não. Se o Pokémon foi o meu primeiro mergulho de verdade no oceano dos RPGs, então o Persona 5 me fez querer virar um explorador marinho. Logo em seguida eu mesmo comprei o 4, que eu já queria jogar desde antes do 5, e ele virou meu jogo favorito da série. Sério, eu amo tanto esse jogo por tantos motivos diferentes, talvez algum dia eu faça um vídeo sobre. Mas aí, quer saber outra coisa que me ajudou bastante? Fire Emblem! Ainda em 2021 eu comecei a jogar Fire Emblem por causa do meu mano Roy KL, que me apresentou a série. Digo, eu já conhecia porque eu sou jogador de Smash Bros e tem tanto personagem dessa série lá que parece que a tela de seleção tá com uma doença de pele, mas nunca tinha parado pra jogar de verdade, e eu fiz justamente isso. Os Fire Emblem são RPGs táticos, eles ainda são tecnicamente de turnos, mas no geral funcionam de um modo bem diferente do que os tradicionais. O que eu joguei primeiro foi o 7, lançado pro Game Boy Advance, e em todos os lugares que não são o Japão, esse jogo simplesmente se chama Fire Emblem, porque justamente foi o primeiro game que foi localizado oficialmente pro inglês. E cara, pra quem é iniciante, essa aqui é uma ótima porta de entrada. O jogo tem um tutorial que explica tudo bem certinho, mas não chega a ser coisa de bebê igual ao Pokémon, porque o jogo fica imperdoavelmente difícil mais pra frente. Mesmo assim, tu fica com vontade de continuar, pois esse aqui é um jogo que eu posso descrever como sendo, honestamente, bem aconchegante. No início da história, você acompanha a Lindis, que é uma simples garota das planícies de Sakei, e um pequeno bando de mercenários numa missão para impedir a tomada do trono de um tirano que tá tentando matar o próprio irmão e a filha dele, que é a Lindis, para conseguir o poder que tanto quer. São 10 capítulos e eles servem como um tutorial do game, mas essa sempre foi a parte mais memorável do jogo pra mim. São poucos os personagens que você tem disponíveis até esse ponto, porque, óbvio, tu tá no início da história, mas todos eles têm uma química bem legal. Fora que, como são capítulos bem fáceis, dá pra pegar e jogar tranquilo. No jogo principal tem uns que causam até infertilidade tão malditos. Mas sim, esse pra mim é um jogo que sempre vai me trazer um sentimento bom de nostalgia. Joguei e zerei lá por 2021. Desde lá já até rejoguei algumas vezes pra matar a saudade, e é sempre um prazer. Não foi esse o único jogo da série Fire Emblem que eu zerei não.
não, ainda tem outros 2 no currículo aí também. Mas esse aqui foi o que mais ficou comigo, sabe? É um jogo bem divertido de estratégia e eu recomendo pra caramba, afinal o emulador do GBA é bem leve. Digo, tem ele no Switch Online, eu acho. E tudo isso, todos esses caminhos levam ao último tópico que eu quero falar sobre. Geralmente, quando você pergunta pra um gamer otário igual eu qual é a primeira coisa que vem na cabeça quando RPG é mencionado, é o tal do Final Por muito tempo eu me mantive distante dessa série, afinal eu nunca tinha paciência pra ficar vendo isso aqui, mas tinha toda a paciência do mundo pra ficar vendo isso aqui. Durante os anos eu fui beliscando alguns dos jogos da série, especialmente o 1 e o 4, que eu cheguei a provar um pouco mais de ambos, mas nunca continuava muito. Até um dia eu vi um jogo que me impressionou na hora, Final Fantasy XV. Ainda no final de 2016 ou no início de 2017, o meu irmão comprou esse jogo e tava jogando no PS4 dele e eu ficava olhando boquiaberto com os gráficos desse jogo. Era um negócio absurdo. Pois bem, esse jogo ficou lá, na minha memória. E quando eu comprei meu Xbox e vi que ele tava em promoção por R$50, foi aí que eu soube que chegou a minha hora de entregar minha alma pra Square Enix, sei lá. Final Fantasy XV atualmente é o meu jogo favorito. Não porque ele é bem feito, mas porque eu senti que ele deixou uma marca em mim. Uma marca de decepção. Grande filósofo renomado Neymar Jr. uma vez disse: saudades do que a gente não viveu ainda. E com certeza ele tava falando dessa peça aqui. Anunciado pela primeira vez em 2006, o mesmo ano que eu lancei, o jogo só foi ser lançado 10 anos depois. É um estado totalmente diferente do que nos era mostrado nos primeiros trailers, que retratavam uma temática muito mais sombria, com conflitos constantes entre o protagonista Noctis e a heroína Stella, além de mostrarem uma cultura que girava em torno de uma adoração ao deus da morte desse mundo. Esse era Final Fantasy Versus 13, que ficou sendo trabalhado aos poucos por muitos anos, até muitos dos seus temas e conceitos serem totalmente abandonados quando o jogo reiniciou seu desenvolvimento como Final Fantasy XV em 2013. O problema é o seguinte, os caras meio que só tinham 3 anos para fazer o jogo. 3 anos certamente é muito tempo, mas para desenvolver um jogo action RPG de mundo aberto com dezenas de missões, personagens extras jogáveis, minigames e inúmeros sistemas diferentes, esses 3 anos viram 3 anos de cachorro, não são nada. Então quando o jogo saiu mais pro fim de 2016, ele saiu extremamente completo. Jogável e zerável? Sim, com certeza. Ainda possuindo bastante conteúdo para te manter entretido por dezenas de horas, mas faltando muita coisa crucial da história. Os trailers do jogo simplesmente mostravam muita coisa que nunca chegou a aparecer de verdade no produto em si, mesmo depois dele começar a ser atualizado e sair em DLCs. Com uma história boa e que certamente possui muitos momentos memoráveis, mas é severamente mal cozido em vários pontos, combate que não é ruim, mas não deixa ninguém apaixonado, e com muitas das missões secundárias sendo só aquele lance de vai ali, mata tal bicho e volta. Dá pra ver como esse jogo é uma decepção, especialmente depois de tanta demora. Dito isso, o que tem aqui é algo muito especial. Já que é um jogo de mundo aberto, em muitos momentos tu pode simplesmente escolher ignorar a história principal e ficar passeando com regalia, tirando fotos com os manos, caçando os bichos bizarros, pescando, indo em alguma masmorra opcional, caçando tesouro, acampando por aí. E esse é um dos principais pontos fortes do jogo, a viagem. Isso é tão importante que até mesmo na própria história isso é algo relevante, e foi um dos pontos mais bem trabalhados do negócio. O Noctis é um príncipe, futuro rei, mas os 3 que acompanham ele durante essa jornada não são só seus guarda-costas reais, são seus amigos. E os outros personagens além do Noctis são bem memoráveis sim. O Prompto, que é a criança afobada do grupo, às vezes até enche o saco, mas você sabe que ele não faz por mal, porque ele tá tentando animar um grupo que é super sério em boa parte do tempo. Tem o Ignis, que é o cabra, o GOAT do grupo, e tem o Gladio, que é tipo o tanque da equipe, que sempre protege a rapaziada e bota o Noctis de volta no lugar que ele tem que estar quando precisa. Eu levei 38 horas pra zerar esse jogo e já foram pelo menos umas 40 a mais só explorando o mapa, fazendo as missões e caçadas secundárias e no geral só aproveitando esse mundo. Joguei quase todas as DLC também, e elas aderecem alguns pontos inacabados da história central, muito boas inclusive, especialmente a do Ignis, claro, porque ele é o GOAT. Passa bem longe de ser um jogo perfeito e tem muita coisa que eu gostaria que fosse melhor, mas se o jogo continuar dessa forma pra sempre, seria uma pena sim, mas eu aceitaria. Foi esse jogo que me fez real interessar na série, e aí eu fui jogar um dos RPGs mais aclamados da história em sequência, The Sims 2, tô brincando, é o Final Fantasy VII. Esse sim é um RPG de verdade, de turno e tudo, ou melhor, mais ou menos né, porque o jeito que as batalhas funcionam é meio que baseado em cooldown, e eu não curto tanto isso, mas dá pra perdoar tranquilo, porque não é à toa que esse jogo é tão famoso e
tão especial, ele é incrível. Mas eu planejo fazer um vídeo só sobre ele no futuro, especialmente comparando com a farsa que são os de remake. Acho que dá pra finalizar por aqui por enquanto. De algum modo eu me convenci a gostar de RPG simplesmente por dar uma chance a eles. Eu entendo perfeitamente que eu não curto, mas cara, eu não queria ser você. Porque tem tanta coisa boa que eu ia estar perdendo aqui se não fosse. Acho que o que eu quero dizer é que às vezes vale a pena dar uma chance a gêneros de jogos que, de primeira vista, não nos atraem muito. Não deixe o teu youtuber favorito te dizer do que ou não tu deve gostar e detestar, porque tem uns muito idiotas por aí. Então eu peço que, por favor, dê uma chance aos RPGs como eu dei. Vai que você acaba curtindo. O Final Fantasy VII mesmo tem uma excelente história, música, personagens, então se não for pela gameplay, pelo menos vai pelo resto. O original, não é essa aberração aqui. Pera, isso ficou curto demais pra um vídeo. Ah, tanto faz, outro dia eu faço outra parte dele. Agora, o que é que tava falando sobre aquela tal hack de Mario 64 mesmo? Isso me deu a ideia.